Os 10 mandamentos que Deus deu através de Moisés, Deus escreveu com o dedo dele, com fogo na pedra, nas tábuas de Moisés. Esses 10 mandamentos estão em Êxodo 20 e eles são o seguinte: os 4 primeiros em relação ao amor a Deus e os 6 últimos em relação ao amor ao próximo. Os 4 primeiros, Deus disse assim, ó: não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura e não as adorarás. Não tomarás o teu santo nome em vão e guardarás o dia de sábado. Esses aí é amor a Deus. Os outros 6 é honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Esse é em relação ao amor ao próximo. E Jesus, sabiamente, porque ele era Deus, né, resumiu esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas onde é que está escrito? Está escrito em Mateus 22, 36 a 40. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus resume dizendo que disso depende toda a lei e os profetas, ou seja, toda a Bíblia depende de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Anos depois, o apóstolo Paulo escreve para os romanos, lá em Romanos 13, 8, dizendo que o grande mandamento é o amor, e o amor ao próximo. Ele fala assim, ó: a ninguém deveis coisa alguma no seu amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama cumpre a lei. Com efeito, não matará, não adulterará, não furtará, não dará falso testemunho, não cobiçará. E se houver algum outro mandamento, tudo nisso se resume a amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas por que o Espírito Santo, através de Paulo, falou que tudo se resume em amar ao próximo e esqueceu de falar em amar a Deus? Não é que esqueceu. É porque o Espírito Santo já tinha falado através de João que não adianta uma pessoa dizer eu amo a Deus se ele não ama o próximo. Porque se ele não amar o seu irmão a quem ele vê, como ele vai amar a Deus a quem ele não vê, né? Então, o que acontece? Amar o próximo cumpre toda a lei. Aí vem aquela dúvida: mas será que o próximo é quem? O meu irmão? Aquele que já está cheio do Espírito Santo por crer em Jesus e já me faz o bem? Olha, no Sermão da Montanha, em Mateus 5, Jesus diz que amar quem te ama é fácil e todo mundo faz isso. Jesus, ele amou até os inimigos, morrendo por nós quando éramos inimigos dele. E ele manda a gente amar até os inimigos. Sim, aquele que te persegue e te calunia. Nós temos que bendizer os que nos maldizem, falar bem de quem fala mal de nós e orar por aqueles que nos perseguem. Mas por quê? Ele é filho do diabo? Olha, ele é criação de Deus. Ele pode ser convertido, transformado e salvo e se tornar filho de Deus a qualquer momento. E o que nós temos que fazer é orar por essas pessoas. Em Efésios 6, 12, explica muito bem que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra o homem. É contra os demônios que usam os homens, as pessoas. Muitas vezes alguém está te fazendo mal porque ele está sendo usado por Satanás. Então o que nós temos que fazer? Odiar ele? Não, nós temos que orar por ele para que ele seja liberto, né? E aí ele passe a fazer o bem, não só para mim, mas para todas as pessoas. Ele está doente e nós temos que orar por essa pessoa e não odiar essa pessoa, ok? E aí a gente entende o seguinte: orar e conviver, ser amigo, também não. Você não precisa ser amigo de quem está doente fazendo mal para você. Jesus falou para a gente não jogar pérolas aos porcos. Ele falou para a gente ser prudente como as serpentes, mas manso como as pombas. A prudência é se afastar de quem está doente, fazendo mal para todo mundo, mas orar por essa pessoa, né? E o apóstolo Paulo chega de falar que quem se diz irmão e anda errado, fazendo mal, a gente não deve nem cumprimentar. A Bíblia diz isso, né? Mas o que Jesus fazia? Ele vivia pregando para os fariseus que queriam matar ele. Era a chance que ele estava dando. Aí, infelizmente, os fariseus estavam com os ouvidos tampados, o olho fechado, o coração endurecido por Deus, para não ouvir e se converter. Mas a nossa obrigação, como a de Jesus, é falar sempre da bondade de Deus, que é Jesus, a bondade de Deus é Jesus, né? Que quem crê nele será justificado e salvo, ainda receberá o Espírito Santo, que vai o transformar gradualmente numa nova criatura, como está em 2 Coríntios 3,18, ok?